Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Sejam todos muito bem-vindos mais uma vez. Nessa última aula do nosso minicurso, a Juventude em Busca pela Verdade, Rumo à Santidade. E hoje eu e a Bruna estamos aqui para conversar um pouquinho com vocês em relação aos conselhos práticos para se bem vivenciar o período de namoro. Tendo em vista que cada particularidade do menino e da menina tem seus problemas fundamentais. E é por isso que ela então vai nos ajudar para conversarmos a respeito de algumas coisas, tá? Na última aula, então, nós tratamos da continência perfeita, justamente pela sua raiz, da batalha, já de maneira concreta, já da consciência, do pensamento. E a nossa referência foi o Tratado de Castidade de Santo Afonso de Maria Ligório. É por isso que é fundamental fazer aquela aula para você entender essa aula, porque lá trata de uma maneira mais teórica da questão da problemática em relação para se viver a castidade. Tá bom? Então, hoje nós vamos tratar de conselhos práticos para vocês terem uma noção de como viver bem o seu namoro. E a Bruna também vai nos ajudar para a gente conversar um pouquinho a respeito do namoro. E ela vai lidar então dos problemas fundamentais a respeito das meninas, tá bom? Nos acompanhe então, eu vou deixar ela se apresentar um pouquinho aqui rapidamente, para que não fique vago. Então, eu me chamo Bruna, também sou integrante do Instituto Regina Coeli. E hoje eu vim conversar um pouquinho com vocês, a respeito da castidade, no namoro e dessa busca pela santidade da juventude também, Eu acredito que dentro do namoro também é um momento fundamental da busca pela santidade, Ainda mais quando se pretende construir uma vocação matrimonial. Então é isso, hoje a gente vai conversar um pouquinho e espero que vocês gostem. Bom, a primeira coisa que a gente precisa entender é que todo namoro é edificado sobre alguns pontos interessantes. Primeira coisa é que, como eu já disse, é um caminho de virtudes. Logo, existe um problema fundamental nos nossos dias atuais, que é querer tratar o namoro sem ter a luz das virtudes dentro deles. Como assim? Eu não posso começar um namoro se eu não tenho, dentro da minha consciência, a finalidade desse namoro. Porque a finalidade de todo namoro é se casar, é ir para o matrimônio. Então, as meninas e os meninos que buscam namoro têm que ter dentro de si que o que elas devem buscar no seu companheiro, na sua companheira, é a realidade das virtudes. Por quê? Aparência passa, bens passam, mas as virtudes é que vão predominar no seu futuro matrimônio. E é elas que vão te dar também um matrimônio saudável. Então, se você não busca virtudes e fica se prendendo em outras coisas frívolas, você, sem sombra de dúvida, vai padecer certos problemas dentro do seu matrimônio. E é por isso que a primeira coisa que tem que ser muito concreta em nossas vidas é que no nosso namoro, a gente tem que ir atrás de um companheiro ou de uma companheira que, em primeiro lugar, queira chegar no mesmo fim que eu quero. Queira levar a minha família para o mesmo lugar, isto é, a santidade, e levar os futuros filhos também para a santidade. Não dá para mim namorar com uma pessoa que, se a Bruna não tivesse o mesmo ideal que eu. Da mesma maneira, não dá para a Bruna namorar uma pessoa se eu não tivesse o mesmo ideal que a vida dela. Isso é impossível. Então, isso é a primeira coisa, porque hoje nós vemos que o namorado ou a namorada tem como finalidade a santidade e às vezes o companheiro ou a companheira não tem. E se você está no momento de namoro, você está num momento fundamental, essencial para você discernir a respeito disso. Tendo em vista que se você for para o casamento com um tipo de companheiro ou companheira que não tem esse ideal, você vai sofrer, porque você vai ver que é seu companheiro, aquela sua companheira, levando a sua família por um caminho que não seja o caminho das virtudes, da oração, da santificação da própria família. Então, por isso que no namoro tem que se ter consciência. É um momento, um estágio para construir juntos virtudes. E de se conhecerem também. De se conhecerem seus vícios, suas imperfeições e também suas virtudes que já são próprias e se construírem nessa amizade. Tá? Afinal, o namoro ele é um momento apenas de amizade. Apesar de ser uma amizade mais íntima, ainda assim é uma amizade somente. Uma amizade que nos dá assim, certo grau de carinho maior,
e já estarmos, sim, né, como apaixonados para vivermos o matrimônio, mas ainda assim é apenas uma amizade. Como assim? Não é lícito, como eu já o disse, aprofundamento em certa relação sexual. E se não é possível a relação sexual, logo eu preciso combater os problemas que me levam a querer ter relação sexual, dado que o consentimento ao pecado já é pecado, e não só o ato ou a palavra em si, né? E é justamente por isso que eu e a Bruna queremos conversar com vocês. Como fomentar essa amizade, esse período, né, de uma maneira mais santa, para se ter também, futuramente, como eu já disse, estar no mínimo em terceira morada, nesse desafio até o matrimônio. É um momento maravilhoso, né, mas ao mesmo tempo de uma infinidade de dificuldades, sem sombra de dúvidas. É uma batalha intensa, como já disse lá naquela citação de Santo Agostinho. Mas é a virtude própria da castidade que nos vai dar a pureza de coração e que futuramente vai nos fazer capazes de nos amarmos mais no nosso futuro casamento e também nos doarmos mais para os nossos filhos. Quantos homens e homens casados, mulheres casados hoje estão dentro da sua cúpula, né, de egoísmo e acabam não dando atenção para a formação dos seus filhos, não dando atenção para as suas vidas espirituais em conjunto, justamente por não terem em si as virtudes da castidade, estarem sempre egoístas e presos em suas realidades carnais. Então é próprio da virtude da castidade nos alinhar para o amor. É por isso que é tão fundamental a gente falar a respeito de castidade. E por isso que a gente quer então tratar de algumas virtudes que estão entrelaçadas na castidade, né? E que não pode faltar em hipótese nenhuma. Então a Bruna vai tratar de umas coisas que nós iremos fazer de maneira essencial das meninas e eu dos meninos. Então deixo com ela tratar das meninas pela minha capacidade de o fazer. Bom, como o Samuel disse, a castidade ela é uma virtude muito bela, né? E o namoro católico, ele precisa ter a castidade, não somente a castidade, mas como a continência, como ele já havia comentado, né, na outra aula, e várias outras virtudes que acompanham a castidade, né? Porque todas estão entrelaçadas. Mas na realidade das meninas, né, é fundamental que a garota viva a modéstia, que seria o primeiro ponto, assim, crucial, né, para estar mantendo a castidade dentro do namoro. O que seria a modéstia, né? A modéstia é muito mais do que uma maneira de se vestir, mas é uma maneira de vida, é uma maneira de viver, né? Uma alma modesta, ela sempre vai se preocupar com o que Deus pensa dela, né? Muito mais do que como os outros a veem, mas como Deus a vê, né? Ela vai se preocupar em agradar o coração de Deus, ela vai preocupar em guardar a sua alma e o seu corpo para aquilo que realmente interessa, né? Que no caso né, da realidade matrimonial seria somente para a relação conjugal, né? Então a alma modesta ela preza muito esse resguardo, né? Essa interiorização. Então, é por isso que nós vemos garotas, né, que são modestas, utilizando saias, né, roupas que não são curtas, sem decotes, justamente porque essas garotas prezam, primeiramente, a relação com Deus, né? É isso que é o fundamental, né, na alma modesta. E é por isso que não há nenhum interesse em mostrar o corpo, né? Porque o corpo ele só será mostrado para aquele que irá realmente amá-la, né? Com todo o seu coração e que realmente não vai utilizá-la, porque o mostrar o corpo é basicamente pedir para ser utilizado, né? Pedir para ser desejado. E como a castidade, em hipótese alguma, ela visa utilizar o corpo do outro, então a modéstia vem complementar isso, né? A modéstia vem como aquela amiga, né? Aquela amiga da mulher que resguarda ela de todos os olhares desejosos, impuros e aguarda para somente uma finalidade, né? Que é a união conjugal e a entrega a Deus. A modéstia seria a primeira virtude, então, das meninas. Sem contar que a modéstia também, né, ela nos leva tanto
a modéstia feminina, ela vai levar consequentemente ao homem também ser modesto, né? Quanto mais mulher for a menina, mais homem será o homem que acompanha. Afinal, né, se ela for modesta, também o homem acabará sempre se curando de seus olhos, que sempre estará buscando flechas, né, que vão atingir seus pensamentos impuros para levá-los ao pecado, né? Então, quanto mais a menina for modesta, mais também o homem estará livre do pecado e mais também estará livre para amá-la por aquilo que ela é, sem estar sempre como que diante de uma imagem que ele pode vislumbrar e desejá-la. Então, quanto mais a menina se resguardar, mais também o menino, por seu outro lado, irá desejá-la ainda mais na sua própria vida, mas sempre com um amor que está em primeiro lugar, né? Afinal, nós como namorados, nós temos que ter a noção de que a relação sexual ela é só para o futuro, né? Então, quanto mais a garota for modesta, mais, sem sombra de dúvidas, vai ajudar. E se a menina, por um lado, né, não quer que eu veja seu namorado se vestindo de uma maneira que não seja modesta, o melhor remédio que ela pode dar não é nem sequer ficar falando isso, mas ela se vestir de maneira adequada, que de maneira automática vai sempre levá-lo para esse caminho também. A moça bem educada, né, a moça modesta, automaticamente também cria modéstia, né, no homem, porque quando ele vê um ser feminino verdadeiramente diante dele, ele quer ser masculino, né, ele quer ser homem. E uma correção em relação já à questão que nós estamos falando propriamente das vestimentas, dos gestos, sem sombra de dúvida da parte do menino, a questão do olhar, né? Tendo em vista que nossa briga já é com nossos pensamentos, devemos nos deter também de qualquer espécie de coisa que vai nos trazer pensamento para dentro de nós em relação à espécie da impureza. E um dos nossos pecados mais graves, né, um dos nossos defeitos mais graves é em relação à questão do olhar. Já que nós estamos em uma sociedade totalmente longe da modéstia, o homem ele também tem que buscar, o menino tem que buscar estar sempre com um olhar que tenta ao máximo se resguardar disso. Fugir do olhar. Fugir de olhar as garotas, de maneira geral, que se vestem numa realidade impura, né? Porque, sem sombra de dúvida, isso vai acarretar em problemas dentro do próprio namoro, né? Quantas vezes alguns caem por pecado dentro do namoro, por uma realidade que começou do lado de fora do namoro. Então, sua namorada está se vestindo de maneira modesta, mas você está buscando olhares do mundo afora, você vai acabar caindo em pecado em relação ou a si mesmo, ou dentro do seu próprio namoro, e levando assim o seu próximo para pecar, por causa de uma realidade a qual ela nem sequer tem culpa. Então, cabe no nosso lado como menino, né, do nosso namoro, como companheiro do nosso namorado, também nos curar, nos remeter sempre à questão do olhar. Mas Santo Afonso de Maria Ligório, no livro do Tratado da Castidade, ele vai dar um exemplo muito belo, que ele vai dizer que os evangelistas fazem, concreto às vezes que eles falam que viu o olhar de Jesus voltar-se para cima, ou seja, ao momento na Eucaristia que ele olhou para cima, eles fazem questão de mostrar alguns momentos a qual Jesus olhou para o céu, olhou para o alto. Isso significa que o olhar de nosso Senhor ele andava sempre rebaixado, sempre para o chão, não buscando para os seus olhos impurezas. E isso é muito belo, porque Santo Afonso vai dizer então que nosso Senhor, ele também, apesar de ele não precisar, sempre colocava o seu olhar voltado para baixo. Isso não significa andar de cabeça baixa, mas de olhar baixo, né? Então isso significa que eu não vá andando por aí buscando, né, as coisas que para os meus olhos serão quedas para mim. Se é algo que pode, vamos dizer assim, aumentar um pouco a realidade da modéstia, sem sombra de dúvida essa questão do olhar para os meninos. Porque o mundo não conhece essa maneira de viver, né? E dificilmente vai influenciar alguém a viver dessa maneira, né? Escolhendo pela castidade, pela pureza. Então, nós precisamos nos resguardar, né? Nós precisamos ser prudentes, né? Falo dos meninos, mas também das meninas, né? Porque nós não devemos, de fato, procurar ao nosso redor algo que nos leve a pecar, sendo que o nosso foco é justamente esse, né? Não pecar. Então, todo cuidado é pouco, e se Nosso Senhor já nos ensinou dessa maneira, Ele realmente sabe o que está fazendo. Uma outra realidade para os meninos, né, que acompanha essa, sem sombra de dúvidas, é a questão da humildade, né? A humildade de fugir de uma maneira feroz contra tudo que é espécie de pecado, contra a castidade. Afinal, vai dizer
muitos santos que contra a castidade, a única maneira de se vencer essa batalha é fugindo. Então, fugir das condições, fugir dos ambientes, fugir dos relacionamentos que são impuros para mim. Eu preciso fugir, não bater de frente, cair fora, sair correndo de qualquer espécie de realidade que vai sim ser causa para o meu pensamento impuro. Então, eu preciso fugir de uma maneira concreta contra essas coisas, né? Esse é o segundo ponto que os meninos não podem faltar também. Do vedor. Outra virtude que é fundamental, né, para o namoro católico, partindo das meninas também, seria a temperança. A temperança, como já diz o nome, ela seria uma espécie de tempero, né? O conhecimento, né? A sabedoria em dosar as coisas, né? Em saber fugir também das ocasiões, em saber fugir das paixões, né? E é crucial que a garota seja prudente e seja temperante, porque ela precisa saber se resguardar das ocasiões, né? Até mesmo para prevenir o garoto de cair nas ciladas do inimigo, né? E da sua própria mente. No caso, ter cuidado com as brincadeiras, ter cuidado da maneira que fala, da maneira que se porta, da maneira que senta, né? Isso tudo seria temperança. É uma maneira de auxiliar o outro e também continuar preservando essa pureza em si mesma, né? Então é outra coisa que é crucial, né, na vida das garotas. Sem sombra de dúvida, geralmente o menino ele tem mais dificuldade de ser temperante e realizar os seus problemas carnais. Isso é algo próprio do homem, enquanto a mulher tem aquelas coisas que são próprias da mulher. Então é fundamental que a garota também nos ajude nisso, né? Nessa questão da temperança que muitas vezes nos falta. Afinal, a temperança é essa virtude que ela vai regular os nossos prazeres carnais, nossas sensações carnais. O problema não é o prazer em si, mas é quando ele me leva para o pecado. Então, geralmente certos afetos, certas brincadeiras que nós temos no nosso cotidiano com nossas namoradas, geralmente sempre nos leva ou ao pecado de maneira individual ou, como eu já disse, de maneira conjugal. E aí, esse problema é fundamental. Se a menina, que geralmente é mais propensa a ser temperante, ajudar o garoto a ser também temperante, né? E de fato cortar os males pela raiz, né? Dar limite às coisas, trazer o garoto para os limites de certas ocasiões, trará também um bem para o próprio namorado e assim para ela também de não se distanciar. E a questão da prudência, né? Porque geralmente o jovem ou o garoto ele é mais doidinho, né? Ele é mais propício a fazer certas loucuras, é mais propício, como eu já falei, a estar longe da humildade e por isso ele acaba se dando cara com certos problemas que são, assim, uma realidade concreta que ele vai cair no pecado, né? Então, a prudência vai dizer muito, né, que essa é a maestra das virtudes, né? Então, quanto mais a garota também ela ter noção dessa questão da prudência, já que ela tem uma propensão maior de ser, né, temperante, ela trata também para o garoto essa realidade da prudência, né? E o garoto vai também ganhando em si mesmo essa realidade da prudência, né? À medida que a prudência da sua namorada vai crescendo, a dele também vai crescendo. Isso é algo que nós vivemos dentro da nossa própria vida, né? Na medida que ela foi me regulando também em certas prudências, me convocando para a humildade, me convocando para me manter longe de certas realidades, isso também foi crescendo dentro de mim. E também vai crescendo de maneira automática. Não sou santo, né? Estou longe disso, mas isso, numa namorada, isso é fundamental. Essa realidade de prudência, de se manter, de se esquivar, né? É por isso que o próprio jovem, ele também tem que olhar muito atentamente para ver se a sua namorada, ela busca ter a virtude da prudência, né? Isso é crucial, fundamental. Porque essa garota, ela vai estar sempre sendo essa ponte para o céu. Se não tiver ela, né, esse desejo pela maestra das virtudes, será ela fonte de queda para o seu esposo, futuro esposo, e também para o seu namorado no dia de agora. Essas realidades são, assim, fundamentais. E última coisa que eu acho interessante falar aqui, né, no âmbito dos dois, né, mas principalmente do menino que tem problema com a castidade em um grau mais elevado, né, que Santo Afonso também dita, é a realidade da Eucaristia, né? A Eucaristia é o maior remédio para nos fazer amar. E amar de maneira incondicional. Sem sombra de dúvidas, ele é o maior instrumento divino
para nos fazer termos um bom ato de fé, ganharmos uma graça atual. Né? E a graça dual ilumina a nossa inteligência e nos dá uma vontade concreta de amar, com um amor divino. Né? De maneira unânime, se você for perguntar para os diretores espirituais, né, eles vão sempre dar esse conselho da Eucaristia. Quanto mais você puder. Não há remédio que é melhor que o da Santa Comunhão. Né? Apesar de nós estarmos nesse momento longe, né, da Eucaristia, da Santa Missa, não há remédio melhor do que a comunhão, mesmo que ela seja espiritual. Essas coisas são fundamentais para se viver bem. Um tempo de namoro, já que nós somos incapazes de vencer a tentação por nós mesmos. Né? E esses são os conselhos básicos, né, que nós temos que trazer para vocês. Né? Lembrando que namoro, assim como na vida intelectual, eu tenho que buscar ter amizades virtuosas. Na vida de oração, disse Santa Teresa de Ávila, é necessário buscar amizades virtuosas. Se não forem, abandone-as. Né? No namoro também eu tenho que estar à busca desses tesouros para o céu. E a única coisa que pode voltar minha consciência para o céu é as virtudes. Então, o tesouro que eu devo achar na minha namorada são as virtudes. Tá? Eu espero que nós tenhamos ajudado vocês, né, com esse mini curso, que o Instituto tenha fornecido para você um pouco da nossa cara, né, da nossa identidade e dessas formações mais sérias que nós queremos passar para vocês. Sem sombra de dúvida, esse é um primeiro gesto nosso. Terá outros, né, como talvez a Bruna ou qualquer outro membro do IRC, ou eu mesmo, ou o Ademir Amadeu e por aí vai, que vocês já o conhecem, Vinícius, né? Que vai ser essas experiências e formações para nossos jovens que buscam viver de maneira mais autêntica, né, de maneira mais radical, com a nossa fé, no nosso mundo de hoje, nossa sociedade que tanto padece. Né? Temos que buscar as virtudes e somente assim podemos edificar o reinado de Cristo nessa terra. Somente pelo ensino e pela vida de oração autêntica, buscar as virtudes, que somos capazes de edificar o reinado de nosso Senhor Jesus Cristo aqui na terra. E Ele vai ser o único capaz de curar a sociedade, a humanidade de todos os sofrimentos que ela tem. O único reinado, a única política que pode dar certo é a de nosso Senhor Jesus Cristo. Esperamos que nós podemos ter ajudado vocês. Nos acompanhe no nosso canal, no nosso grupo de WhatsApp, se você já participa, que lá onde nós mandamos todas as informações. E é isso. Mantenha firmeza e o foco também na busca pela santidade, sabendo que o namoro é um momento muito bonito, né, de amizade e também de compreensão, né, até mesmo de conhecimento. É muito importante, né, que os casais sejam amigos, primeiramente, né, e saibam buscar a santidade juntos, um auxiliando o outro. E é isso. Eu acredito que dá pra gente seguir nesse caminho de santidade, ser firme, por mais que as dificuldades elas apareçam, e sempre buscar nosso Senhor na Santa Missa, na Santíssima Eucaristia. Salve Maria e viva Cristo Rei. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.